Boa noite. Boa noite. O grupo que tomou o poder na Síria liberta milhares de prisioneiros políticos. Nas fronteiras, refugiados fazem filas para voltar para casa. E o governo brasileiro esvazia a embaixada em Damasco. O relator da reforma tributária inclui armas e munição na lista de produtos que vão pagar imposto maior. O ministro do STF, Flávio Dino, nega o pedido do governo e mantém ressalvas para o pagamento de emendas parlamentares. O ministro Luiz Roberto Barroso ordena o uso ininterrupto de câmeras corporais pela Polícia Militar de São Paulo. No Rio, mulheres são atingidas por balas perdidas no tiroteio entre policiais e bandidos. A polícia de Nova York interroga um suspeito de assassinar o presidente de uma seguradora de saúde. O marido de Beyoncé, Jay-Z, é acusado de ter estuprado uma adolescente no ano 2000. O filme Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres recebem indicações para o Globo de Ouro. Veja agora no Jornal Nacional. Depois da queda do regime que dominou brutalmente a Síria por 50 anos, a comunidade internacional está diante de uma decisão difícil: reconhecer ou não um governo de transição integrado por grupos considerados terroristas. A queda do regime de Bashar al-Assad causou correria em direção aos presídios onde ficavam os inimigos do ditador. Uma multidão chegou até Sedneia, uma cadeia da capital, Damasco, conhecida como um complexo de tortura. Entre os milhares de prisioneiros libertados, havia mulheres e até crianças. Um dos homens que estão abrindo as celas grita: "Não fiquem com medo, somos parte da revolução." A Defesa Civil da Síria quebrou paredes e perfurou celas para investigar se existiam ali cômodos secretos, o que mais tarde não foi confirmado. Muita gente estava presa há décadas, eram dadas como mortas, relata Haid Haid, pesquisador da Chatham House em Londres. A Síria, que viveu a maior crise de refugiados do mundo sob o regime de Bashar al-Assad, hoje viu o movimento contrário. As fronteiras estavam lotadas de famílias querendo voltar para casa. Elas formaram filas enormes na Turquia e também no Líbano. Hoje nossa felicidade é indescritível, impagável, diz esse homem. Este pesquisador iraquiano avalia que o novo estágio político na Síria vai ter impacto sobre todo o Oriente Médio, mas que ainda não dá para dizer o que vai aflorar desse novo sistema, já que a Síria está dominada por mais de 25 grupos armados. Com a derrocada do regime de Assad, que fugiu para a Rússia nesse fim de semana, há uma divisão no controle do território sírio. Hayat Tahrir al-Sham, considerado o principal grupo rebelde, é uma milícia islâmica e domina essa área em verde, que engloba a capital, Damasco, além das cidades de Homs, Hama e Alepo, que é a segunda mais populosa do país. O HTS é chefiado por Ab Mohamed al-Jolani, que promete montar um governo de transição. Analistas descrevem al-Jolani como um extremista que até 2016 era vinculado à Al-Qaeda. Nascido numa família rica de Damasco, foi atraído para o extremismo depois do 11 de setembro. Nos últimos anos, modulou a retórica e agora se apresenta como um pragmático. Em amarelo estão os rebeldes apoiados pela Turquia. Em roxo, as forças da minoria curda, um povo que ocupa áreas da Turquia, da Síria e do Iraque e luta por um país próprio. Nos últimos anos, se tornaram aliados dos Estados Unidos no combate ao Estado Islâmico na região. Nessa área em laranja estão mais de 50 grupos que apoiavam Assad enquanto ele enfrentava os extremistas islâmicos. Agora, ajudaram a derrubá-lo. O semicírculo em azul está próximo de uma base aérea americana e não há conflito. E toda essa área em cinza estava nas mãos do governo sírio e pode se tornar alvo de disputa entre os vários grupos. Nenhum grupo controla tudo. O professor Oliver Stunkel, da FGV, diz que há risco de uma disputa de poder agora entre os grupos que derrubaram Bashar al-Assad. O fato é que hoje nenhum movimento controla todo o país e é muito pouco provável que surja um movimento que consiga projetar influência em toda a Síria. Não está claro de que forma os grupos que venceram Assad, que derrubaram
o ditador conseguem colaborar. Então, tivemos situações semelhantes no Egito, em 2011, na Líbia, mas em nenhum desses casos os países conseguiram se estabilizar. Então, existe um risco alto de haver logo desentendimento entre os grupos que disputam o poder e também há muitas dúvidas sobre a suposta moderação do HTS. O grupo armado HTS já foi filiado no passado à Al-Qaeda de Osama Bin Laden e por isso é considerado uma organização terrorista por muitos países como o Reino Unido, os Estados Unidos, a Turquia e a própria ONU. Esse mecanismo impede que o governo daqui converse formalmente com o grupo. Hoje, um ministro do primeiro escalão britânico disse que essa classificação deve ser reavaliada. Já o primeiro-ministro, Keir Starmer, falou que ainda está cedo demais para tomar essa decisão. A gente viu na Tunísia, na Líbia e no Egito e também no Iraque que derrubar um ditador, um tirano é um primeiro passo, mas o grande desafio vem agora. Muitas oportunidades, mas também muitos desafios e, infelizmente, um alto risco de vermos uma continuação dos conflitos na Síria. Uma nova era para a Síria e uma nova geopolítica. Para a Rússia e o Irã, que apoiavam o ditador Bashar al-Assad, foi uma derrota de amargar. O ministro iraniano das Relações Exteriores pareceu surpreso que o exército sírio não conseguisse conter o avanço rebelde e diz que seu governo não recebeu nenhum pedido de assistência. Mas Abbas Arati se disse mais preocupado com Israel, que está ocupando as colinas Golã. O ministro de Relações Exteriores de Israel falou que a presença de soldados em território sírio será temporária para garantir a segurança das comunidades israelenses em Golã. Gideon Sa'ar também confirmou ataques aéreos contra estoques sírios de armas avançadas, como armas químicas e mísseis e foguetes de longo alcance, para que não caiam nas mãos de extremistas. Em Moscou, a bandeira de 3 estrelas dos grupos rebeldes já foi instalada no prédio da Embaixada Síria. O Kremlin confirmou que Bashar al-Assad e a família receberam asilo em Moscou. Assad tem uma fortuna estimada em $2 bilhões e com vários imóveis na Rússia comprados nos últimos anos. Segundo o porta-voz do Kremlin, a decisão do presidente Vladimir Putin foi por motivos humanitários. Putin agora espera um momento oportuno para mandar um representante diplomático a Damasco e recuperar as suas 2 bases militares estratégicas em solo sírio. Uma base aérea na província de Latakia e uma base naval em Tartus, o único centro de manutenção e reabastecimento da Rússia no mar Mediterrâneo. A Turquia, que apoiava os rebeldes, provavelmente terá um papel de destaque na reorganização do Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, disse que trabalhará para garantir que a Síria não se torne um porto seguro para o terrorismo. A Turquia também espera reconstruir o país em ruínas. As ações das empresas de cimento do país subiram. Em Genebra, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, pediu a preservação meticulosa das provas de violações de direitos humanos e a punição dos responsáveis. Os Estados Unidos também anunciaram a intenção de trabalhar com partes interessadas na Síria. O secretário de Estado, Antony Blinken, elogiou a promessa dos rebeldes de formar um governo inclusivo. Ao mesmo tempo, disse que não permitirá que o Estado Islâmico aproveite a situação para se reforçar.
A maioria dos países europeus suspendeu hoje o processamento de pedidos de asilo de refugiados sírios. Só a Alemanha recebeu este ano mais de 70 mil pedidos. O acolhimento aos que fugiram da guerra civil desde 2011 tem sido motivo de sérias divisões políticas na Europa. Sírios que vivem aqui no Brasil e brasileiros que estão na Síria têm relatado alívio com a queda da ditadura, mas também angústia em relação ao futuro. Enquanto por mais de uma década a Síria vivia sua sucessão de crises e conflitos, os moradores sobreviviam a uma sucessão de tragédias. Tu fica com meus filhos na rua quando caiu uma bomba grande. Minha filha perdeu o olho esquerdo e outra filha ela perdeu coxa de pé. E eu tenho fragmento para todo o meu corpo, até no meu estômago também. A Rama e as filhas foram atingidas em uma explosão em Damasco e ela seguiu o caminho de outros mais de 4 mil refugiados que hoje vivem no Brasil. Conseguiu um visto emergencial para tratar as meninas aqui em 2017. Eu queria muito viver outra vida. Eu queria viver na paz. Eu queria viver nova vida. Mas, infelizmente, eu não consigo. Eu não consigo porque a dor ele ficou aqui dentro de mim. Eu não consigo esquecer. Ele é uma pessoa ditatória. Ele matou tudo pessoa. Ele matou tudo gente. A gente feliz, mas também a gente muito triste. Já a Renata fez um caminho inverso. Antes de a Guerra Civil começar, em 2011, ela se mudou para a Síria. Hoje, cerca de 3.500 brasileiros vivem no país. Renata é filha de sírios e casada com um sírio. Nos últimos anos, viveu as dificuldades do país em guerra na cidade de Homs. Mas diz que o medo maior foi nas últimas 2 semanas. A partir do momento que eles tomaram, Alepo e depois Hama, o medo que tomou conta de nós e a gente, na quinta-feira, a gente saiu correndo, meio que correndo com o básico e viemos para o interior, onde a gente estaria mais protegidos, porque a gente ficou com medo da invasão, não ser pacífica, e então a gente saiu. Carros lotados, as pessoas fizeram suas malas, todo mundo saiu correndo, o medo toma conta da população. A estátua que aparece no vídeo que Renata gravou é de Hafez al-Assad, ditador que deixou o poder para o filho, Bashar al-Assad. Como outras estátuas de pai e filho ditadores espalhadas pelo país, a de Homs foi derrubada junto com o regime. A ditadura dos Assad terminou. Mas as certezas ficam por aí. Tanto que as impressões e expectativas dos brasileiros e sírios com quem a gente conversou hoje mudam muito dependendo do lugar onde eles estão e dos planos que têm para os próximos dias. Johnny Assaf mora há 8 anos no Brasil, mas voltou para a Síria em outubro para casar. Ele está na região de Haman sem luz. Com uma internet muito precária, essa é a imagem da nossa conversa, onde ele conseguiu explicar a dificuldade que está enfrentando. Agora ninguém sabe o que ele vai fazer, sabe? Ninguém sabe. Todo mundo está em casa, todo mundo está com medo de sair. Já Renata sente que o pior já passou e deve voltar nas próximas horas para sua cidade. Amanhã ou depois. Lá tá seguro, tá tudo em festa, as pessoas estão comemorando nas ruas, ninguém tá acreditando. E Rama pensa na reconstrução e em como poderia ajudar caso o que surja das incertezas seja o renascer de uma nova Síria. Eu tenho muita vontade para voltar agora na Síria para ajudar meu país, para ajudar meu povo. A gente precisa muito ajuda agora. Precisa médicos, precisa remédios, a gente precisa só mudança. A gente precisa viver normal. Pelo menos por enquanto, a embaixada brasileira na Síria vai ficar fechada. A ordem do Palácio do Planalto para que os funcionários deixassem a Embaixada do Brasil em Damasco foi dada depois que embaixadas de outros países foram invadidas no final de semana. O governo brasileiro considerou que não havia mais segurança para a permanência do corpo diplomático no país. A Argentina, Hungria e Sérvia também já retiraram os funcionários. Outros países, como o Chile, avaliam fazer o mesmo.
Pela manhã, o embaixador do Brasil na Síria, André Luiz Azevedo dos Santos, e funcionários brasileiros deixaram Damasco com o apoio de comboios da ONU com destino ao Líbano. No início da tarde, por volta de 1h, pelo horário de Brasília, eles chegaram à capital Beirute. Segundo Itamaraty, vão permanecer lá até que a situação na Síria se estabilize. Neste momento, não há previsão para que isso aconteça. Do Líbano, os diplomatas vão dar assistência consular aos brasileiros que estão na Síria. Até agora não há previsão para uma operação de repatriação de brasileiros como as que foram realizadas recentemente em Israel, na Palestina e no Líbano. O governo diz que neste momento não há uma demanda que justifique a operação. Por enquanto, a orientação do Ministério das Relações Exteriores é para que quem quiser deixar a Síria faça a viagem por meios próprios. Em nota, o Itamaraty disse que segue acompanhando a situação na Síria e pediu às forças políticas do país que garantam uma transição pacífica e inclusiva, respeitando a independência, a unidade, a soberania e a integridade territorial do país. A seguir, o ministro Barroso ordena o uso ininterrupto de câmeras corporais pela PM paulista. Cariocas revivem o pesadelo. Uma mulher morreu e outra ficou ferida durante uma operação policial no Rio. A polícia acredita que foram traficantes que atiraram no que seria um ato de terrorismo. O tiroteio fechou as 3 principais vias expressas do Rio. Imagens gravadas por moradores mostram uma mulher baleada sendo levada numa moto. Alessa Vitorino morreu antes de chegar à emergência. Ela era formada em Ciências Contábeis e tinha 30 anos. Parentes disseram que Alessa não morava na Maré. Levava em casa uma amiga, Evelyn Tainá Santos, de 20 anos, que também foi baleada. O estado de saúde dela é estável. Nós não temos muitos relatos do ocorrido, somente aquilo que foi registrado por vizinhos da região. Ela e uma amiga estavam numa região onde estava tendo um confronto e ficaram no meio do fogo cruzado. Não sabemos de onde veio o tiro, nós não sabemos de onde partiu, de quem partiu. A cúpula da Segurança Pública do Rio deu uma entrevista coletiva no fim da tarde para explicar a operação no conjunto de favelas da Maré. Deu detalhes sobre a morte de Alessa e afirmou que criminosos que dominam a comunidade onde ela morreu praticam atos de terrorismo. O crime aconteceu numa área dominada pela facção Terceiro Comando Puro. Tudo leva a crer que realmente foi essa questão de prática de atos de terrorismo contra populações, contra a população, para tirar a polícia da operação, desviar o foco da polícia. E essa é a principal linha de investigação que nós temos hoje, nessa ação de hoje. Nenhuma hipótese está descartada, mas é justamente o mesmo modus operandi da mesma facção criminosa que atua nessa localidade onde ela foi atingida. A operação de hoje tinha como alvo o Comando Vermelho, que, segundo as investigações, rouba cargas e veículos para financiar a compra de armas, munição e até para pagar mesada a parentes de presos. Os agentes recuperaram 68 veículos e apreenderam 6 fuzis. 13 pessoas foram presas e 2 suspeitos morreram. A Delegacia de Homicídios tenta descobrir de onde partiu o tiro que matou Alessa. A polícia disse que os bandidos alteraram a cena do crime para prejudicar a perícia. Eu conto com a ajuda dos representantes do governo do estado, da polícia, que é minha irmã como cidadã do estado do Rio de Janeiro, brasileira, trabalhadora, possa ser honrada aí, pelo menos com a elucidação do caso. Uma quadrilha atacou a praça de pedágio da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, em São Vicente, na Baixada Santista. Motoristas e passageiros viraram reféns. Os ladrões não conseguiram roubar nada. Um deles morreu ao usar explosivos na tentativa de abrir o cofre. Os outros fugiram. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou o uso obrigatório e ininterrupto de câmeras corporais pela Polícia Militar de São Paulo. Na decisão de hoje, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o Estado de São Paulo não vem cumprindo de forma satisfatória os compromissos assumidos com o tribunal e cita o que ele chama de episódios alarmantes de violência policial, como o PM que jogou um homem de cima de uma ponte. O policial jogou o cara no corpo.
Barroso citou ainda o policial de folga, que atirou várias vezes pelas costas num homem que fugia de um mercadinho com pacotes de sabão. E o caso em Barueri, na Grande São Paulo, de uma supervisora de vendas agredida por policiais que tentavam apreender uma moto com a documentação vencida. Além da obrigatoriedade do uso de câmeras, o presidente do STF determinou que o governo adote equipamentos que gravem de forma ininterrupta as ações policiais até que novos equipamentos se mostrem eficazes. O governo paulista também fica obrigado a divulgar os batalhões e as tropas que vão usar as câmeras corporais. Barroso destacou ainda que os equipamentos ampliam a transparência, a legitimidade e a responsabilidade da atuação policial e servem como meio de prova em ações judiciais. O ministro citou também o aumento significativo da letalidade policial em São Paulo neste ano. A decisão de hoje é resultado de um processo que começou há um ano. Em dezembro de 2023, a Defensoria Pública de São Paulo entrou com uma ação no STF depois que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou uma decisão de primeira instância que determinava a obrigatoriedade do uso de câmeras em operações policiais no Estado. Na decisão, Luiz Roberto Barroso reconheceu que a utilização das câmeras era muito importante e deveria ser incentivada, mas que a intervenção do Supremo não se justificava naquele momento. Ao longo deste ano, a Defensoria Pública reiterou outras vezes o pedido para que o STF obrigasse a PM de São Paulo a filmar suas ações. Barroso negou todos os pedidos. Argumentou que o governo paulista já tinha um programa de câmeras desde 2020 e que havia se comprometido a efetivar o uso dos equipamentos e tinha definido um cronograma para a aquisição de novos dispositivos. Em setembro, o governo assinou o contrato para 12 mil novas câmeras corporais. Mas em vez de gravar automaticamente como antes, o novo modelo permite que o policial acione a câmera quando ele quiser. A Defensoria voltou ao STF e passou a questionar também essa nova tecnologia. Considerou que poderia dificultar e até inviabilizar apurações sobre episódios de violência policial. O STF deu prazo até sexta-feira passada para que o governo se manifestasse. Na quinta-feira, diante da divulgação dos casos de violência policial, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse ter mudado de opinião sobre o uso das câmeras e reconheceu a importância do equipamento. No dia seguinte, o governo paulista respondeu ao STF. Disse que as novas câmeras atendiam às diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas o argumento não convenceu o ministro Barroso. Sobre a determinação de hoje, o governo de São Paulo afirmou que ainda não foi intimado pelo Supremo Tribunal Federal e que, assim que isso ocorrer, analisará o caso e as medidas cabíveis. Por ordem da Justiça da Bahia, está preso preventivamente o policial militar que matou um adolescente e feriu outro em Salvador. Marlon Santos Oliveira se apresentou ontem. Há 8 dias, ele disparou 12 tiros contra 2 jovens que estavam dominados e imobilizados. A polícia americana prendeu um suspeito de ter assassinado um alto executivo em Nova York, no centro da cidade. Nos 5 dias seguintes ao assassinato do CEO da United Healthcare, Brian Thompson, a polícia de Nova York vasculhou milhares de horas de imagens, checou centenas de dicas e provas, e impressões digitais, DNA e buscas na internet. Também bateu de porta em porta para entrevistar potenciais testemunhas. Mas foi um funcionário de uma rede de lanchonetes na cidadezinha de Altoona, na Pensilvânia, que reconheceu o suspeito e ligou para a polícia hoje pela manhã. Ele estava sentado lá, comendo, contou Joseph Kenny, chefe do Departamento de Polícia de Nova York. O suspeito foi identificado como Luigi Mangione, de 26 anos. Na mochila que estava com ele, a polícia encontrou uma arma, um silenciador e a mesma identidade falsa que teria usado onde ficou hospedado em Nova York. Ele também levava um papel escrito à mão, no qual criticava empresas de seguro de saúde por colocarem o lucro acima de tudo. Segundo a polícia, o homem carregava o que se chama de uma arma fantasma, montada com peças vendidas na internet e que não tem número de série ou registro. Depois da prisão, um porta-voz da United Healthcare publicou uma declaração.
Nossa esperança é que a apreensão de hoje traga algum alívio à família de Brian Thompson, amigos, colegas e muitos outros afetados por esta tragédia indizível. O suspeito está detido no momento por porte ilegal de arma. A polícia agora vai checar se suas impressões digitais e DNA coincidem com aqueles encontrados pelos policiais em Nova York numa garrafa de água que ele teria jogado no lixo logo antes de matar o executivo. O rapper americano Jay-Z, marido da Beyoncé, virou alvo de um processo civil sob a acusação de ter estuprado uma adolescente. A vítima disse que tinha 13 anos quando foi violentada pelo rapper. Jay-Z negou as alegações. Segundo o processo, tudo começou no dia 7 de setembro de 2000. Naquela noite, ocorreu uma premiação de música aqui nessa casa de shows, uma das mais famosas de Nova York. A mulher que entrou com a ação civil não teve a identidade revelada. Ela era adolescente na época. No processo, ela diz que veio até a porta em busca de um ingresso para o evento ou de um convite para uma das festas depois da premiação e que, ao chegar aqui, abordou um motorista. Segundo a mulher, o homem diz que trabalhava para outro rapper, Puff Daddy, que já usou vários nomes ao longo da carreira, entre eles Sean Combs e P. Diddy. Além de cantor, ele é também um dos executivos mais influentes do hip-hop. A mulher disse que o motorista a levou para uma festa privada com drogas e celebridades e que, após tomar uma bebida, ela se sentiu tonta e foi para um quarto. Ainda segundo a mulher, Puff Daddy e Jay-Z entraram no local e a estupraram. Num comunicado, Jay-Z negou as acusações. Essas alegações são tão hediondas que eu imploro que você registre uma queixa criminal e não civil. Quem quer que cometa tal crime contra uma menor deveria ser preso. O rapper também diz que entrou com uma ação contra o advogado da mulher. Segundo Jay-Z, o advogado tentou chantageá-lo para fechar um acordo. O processo por estupro começou em outubro contra Puff Daddy, mas o advogado só incluiu o nome de Jay-Z na ação ontem. O rapper diz que está de coração partido pela família. Ele é casado com a cantora Beyoncé e tem 3 filhos. Minha esposa e eu teremos que sentar com os nossos filhos e explicar a crueldade e a ganância das pessoas, afirmou Jay-Z. O caso é mais um escândalo envolvendo Puff Daddy, que está preso desde setembro por outro processo. Ele responde criminalmente por tráfico e coerção sexual, associação ilícita e promoção da prostituição. O julgamento dele está marcado para maio do ano que vem. A seguir, o ministro do STF, Flávio Dino, mantém ressalvas para o pagamento de emendas parlamentares. O relator da reforma tributária inclui armas e munição na lista de produtos que vão pagar mais imposto. O relator da regulamentação da reforma tributária no Senado incluiu armas e munições entre os produtos que vão pagar mais imposto. A primeira etapa da reforma tributária foi concluída em dezembro do ano passado, quando deputados e senadores aprovaram a proposta do governo federal que substitui 5 tributos que existem hoje por 2 impostos sobre valor agregado, um administrado pelo governo federal e outro por estados e municípios. Os 2 impostos serão cobrados no local onde o bem é comprado e o serviço prestado. Em julho, os deputados aprovaram a segunda etapa da reforma tributária, que detalha as regras de cobrança e pagamento do CBS e do IBS, quais produtos devem pagar mais e menos impostos e os que devem ficar isentos. O projeto, então, foi enviado para análise dos senadores. Hoje, depois de 5 meses de debates e audiências públicas, o senador Eduardo Braga, do MDB, apresentou o relatório da proposta. Braga manteve as principais regras aprovadas pelos deputados, como a lista dos produtos da nova cesta básica nacional que não vão pagar imposto, entre eles as proteínas animais, carnes, frangos e peixes. Alíquotas menores para medicamentos e itens de higiene pessoal. Braga incluiu fraldas na lista. E o cashback, o mecanismo que vai devolver impostos para a população inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. O relator no Senado propôs mudanças. Uma delas altera a lista de produtos que sofrerão a cobrança do imposto seletivo, chamado de imposto do pecado, uma forma de desestimular o consumo de alguns produtos, como cigarro e bebidas alcoólicas.
O relatório de Braga incluiu armas e munições na lista e retirou caminhões e veículos de uso operacional de Forças Armadas e Segurança Pública. Braga também estendeu o mecanismo de cashback para as contas telefônicas e de internet da população de baixa renda. Esse tipo de devolução do imposto pago já estava previsto na compra de botijão de gás de até 13 quilos e contas de luz, água e serviço de esgoto e gás canalizado. Quando o texto da regulamentação da reforma tributária foi enviado pelo governo, a estimativa da alíquota padrão sobre produtos e serviços era de 26,5%. O texto aprovado pela Câmara, de acordo com o Ministério da Fazenda, aumentou esse índice para quase 28%. Os novos impostos só entram em vigor em janeiro de 2033. Braga colocou no relatório dele que o governo federal terá 90 dias para encontrar medidas que mantenham a alíquota em 26,5%. Se a soma das alíquotas de referência estimada resultar em percentual superior a 26,5%, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei complementar ao Congresso, ouvido o Comitê Gestor do IBS, propondo a diminuição das reduções de alíquotas. A leitura do relatório na Comissão de Constituição e Justiça estava prevista para hoje. O senador Marcos Rogério, do PL, que estava presidindo a CCJ, cancelou a sessão por falta de quórum. A sessão estava marcada para as 4 da tarde e foi cancelada 11 minutos depois. Tendo em vista a absoluta ausência de quórum, declaro o cancelamento da presente reunião. 6 senadores marcaram presença, quando o número mínimo para votação é de 14 parlamentares. Como a sessão era semipresencial, os senadores poderiam ter marcado presença de onde estivessem. A base governista é maioria na CCJ. Braga ainda ligou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, em busca de apoio, mas já não havia mais o que fazer. Nos bastidores, senadores governistas e de oposição veem a falta de quórum na Comissão de Constituição e Justiça como um gesto de insatisfação pela demora na liberação do dinheiro das emendas parlamentares ao orçamento. A perda do dia de hoje torna mais difícil para o governo manter os planos de aprovar a reforma tributária esta semana no Senado, a tempo de o projeto voltar para a Câmara e ser aprovado lá também antes do recesso parlamentar, que começa no dia 20 de dezembro. O ministro do STF, Flávio Dino, rejeitou um pedido do governo para suspender as condicionantes para a liberação das emendas parlamentares. O tema levou o presidente Lula a chamar os presidentes da Câmara e do Senado para uma reunião. No início do mês, depois que o Congresso aprovou o projeto de mudança na gestão das emendas parlamentares, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou o pagamento do dinheiro que estava suspenso desde agosto. Mas impôs condicionantes para garantir mais transparência no uso do dinheiro público. O entendimento de Dino foi confirmado pelos demais ministros da Corte. A decisão do Supremo causou mal-estar entre parlamentares, que alegaram interferência na lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula. E foi nesse clima de insatisfação que os deputados receberam o pacote fiscal do governo, que está pronto para ser votado, mas já enfrenta resistência. A Advocacia Geral da União, representando o governo, então enviou um pedido para que o STF reconsiderasse alguns pontos, como o que exige o nome do parlamentar que indicou a emenda e o que limita o crescimento do valor das emendas. Na decisão de hoje, Dino rejeitou na íntegra o pedido da Advocacia Geral da União e apontou os motivos pela decisão. O ministro afirmou que as decisões do plenário do STF derivam diretamente da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. E que os pactos políticos não são superiores à Constituição, cuja guarda compete a este Supremo Tribunal. Disse que o STF valoriza o diálogo institucional e a busca de soluções consensuais para as controvérsias, desde que sem o sacrifício das normas constitucionais e legais, bem como das decisões judiciais transitadas em julgado. Dino ressaltou que as regras de transparência fixadas por ele já estavam previstas numa lei aprovada pelo Congresso no mês passado e também no acordo firmado entre os poderes sobre o tema em agosto.
Depois da decisão de Dino, o mal-estar entre os parlamentares piorou. Em um esforço para mudar o ânimo no Congresso, o presidente Lula chamou os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, para uma reunião. A expectativa é de conseguirem juntos construir uma forma de garantir o pagamento das emendas previstas ainda para este ano. 29 bilhões de reais que estão parados no Caixa do Tesouro. A cotação do dólar voltou a subir e bateu mais um recorde hoje, R$ 6,08. O mercado financeiro reagiu a essa dificuldade do governo em avançar com as pautas fiscais no Congresso. O Ibovespa subiu 1%, com uma expectativa de novos estímulos à economia da China. O Tribunal de Justiça de Goiás determinou intervenção estadual na saúde pública de Goiânia. O Ministério Público fez inspeções em todas as unidades municipais da capital do estado e constatou falta de profissionais, de leitos de UTI, de medicamentos e de ambulâncias. O governo de Goiás tem 24 horas para escolher o interventor. A Prefeitura de Goiânia afirmou que tem colaborado com o Ministério Público, que vai respeitar as decisões judiciais, mas considera os esforços já iniciados capazes de normalizar os serviços de saúde. O ministro do STF, Cristiano Zanin, determinou que o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul volte ao cargo. O Superior Tribunal de Justiça tinha afastado Sérgio Fernandes Martins e mais 4 desembargadores em outubro, sob suspeita de venda de decisões judiciais. Segundo o ministro Zanin, a defesa de Sérgio Martins comprovou que as movimentações bancárias foram lícitas. Os outros desembargadores continuam afastados e usando tornozeleira. A seguir, o Botafogo chega a Doha para o Intercontinental de Clubes. O filme Ainda Estou Aqui O filme brasileiro Ainda Estou Aqui e a atriz Fernanda Torres foram indicados ao Globo de Ouro. All we imagine as light. A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, responsável pela premiação, anunciou os indicados hoje em Los Angeles. Ainda Estou Aqui concorre a melhor filme em língua não inglesa. I'm Still Here, Sony Pictures Classic, Brazil. E Fernanda Torres na categoria Melhor Atriz em Drama. Fernanda Torres, I'm Still Here. Ela disputa com estrelas mundialmente conhecidas, como Angelina Jolie, Nicole Kidman e Kate Winslet. Ainda Estou Aqui é o primeiro filme original Globoplay e uma coprodução Brasil-França. O filme é inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, em que ele conta... Em 1971, durante a ditadura no Brasil, militares prenderam o pai de Marcelo, o ex-deputado Rubens Paiva. Ele nunca mais foi visto. Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, esposa de Rubens e mãe de Marcelo. Ela luta para reencontrar o marido e depois para garantir que o Estado reconheça o assassinato dele por agentes da ditadura. Senti alívio com um atestado de óbito. É uma mulher que diz coisas como: eu não sou uma vítima, a vítima é o país. É um filme que provoca uma empatia no espectador, que a compreensão política toda vem através de algo muito humano, que não é certo um Estado que mata um homem como Rubens Paiva e que deixa essa mulher assim. Então, podemos todos concordar nisso, que um Estado assassino não é um bom estado de se viver? Ainda Estou Aqui é o quarto filme do diretor Walter Salles, indicado ao Globo de Ouro. Você tem dinheiro? Em 1999, Central do Brasil levou o prêmio de melhor filme estrangeiro. Fernanda Montenegro foi indicada a melhor atriz. Agora sai daqui, menino. Desinferno. Agora, Fernanda Torres se torna a segunda brasileira a disputar a categoria. O Golden Globe é muito especial e, assim, minha mãe ter sido indicada e agora eu ter sido indicada significa uma coisa bonita no Brasil, sabe? Que a arte no Brasil resistiu, ainda está aqui. Os vencedores vão ser conhecidos no dia 5 de janeiro em Los Angeles. O Globo de Ouro é uma das premiações mais respeitadas do cinema e da televisão. Até agora, Ainda Estou Aqui já ganhou 7 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Fernanda Torres foi ovacionada na primeira exibição do filme em setembro, no Festival de Veneza.
No Brasil, Ainda Estou Aqui estreou em 7 de novembro e já passou de 2,5 milhões de espectadores. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. A indicação ao Globo de Ouro também aumenta a expectativa pela disputa por outro prêmio de Hollywood, o Oscar. Vamos ficar felizes com o que vier. Nós já fizemos muito. Espero que venha mais surpresas para a gente, mas tudo que já aconteceu, mas especialmente a maneira como o filme foi recebido no Brasil é o nosso Golden Union Vargas-Zawa Award, entendeu? Vamos ver a previsão do tempo para amanhã. Eliana, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, e boa noite para você. Amanhã a previsão de temporal na metade leste do Paraná e de São Paulo, no sul de Minas Gerais, na zona da Mata Mineira e no estado do Rio de Janeiro, por causa de uma frente fria e de uma área de baixa pressão atmosférica. Há risco de alagamentos e deslizamentos pontuais, raios e ventos fortes. Na cidade do Rio e na capital paulista, as temperaturas sobem menos do que hoje porque chove bastante. Máximas de 31 e de 25 graus, com 35 milímetros de chuva. Em Curitiba, esquenta menos, 20 graus, e pode chover 30 milímetros. A água da chuva escoa da região de Curitiba para Foz do Iguaçu, no oeste do estado, segundo especialistas. E no fim de semana, choveu muito na capital do Paraná. As cataratas ficaram assim, bem mais cheias. A vazão normal é de 1.500.000 litros de água por segundo. Agora está com 6.700.000. Nessa terça-feira, também há possibilidade de chover forte no norte do Brasil, incluindo as regiões de Manaus, Palmas e Belém. Outras capitais que podem ter fortes pancadas de chuva são Luís, Florianópolis e Belo Horizonte. No centro-oeste do país, chove mais fraco, no leste nordestino também. O sol predomina nas áreas amarelas do mapa. Somente Salvador e Vitória ficam ensolaradas o dia todo. E com calor acima do normal, temos 3 capitais amanhã. Cuiabá com máxima de 35 graus, enquanto a média é de 33. Vitória deve ficar 5 graus mais quente e Belo Horizonte 6. Situações parecidas com essas têm sido vistas com frequência. Por isso, nós fomos buscar a resposta para essa pergunta. O Brasil, em 2024, pode ter o ano mais quente da história? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é possível. E o motivo é esse. O ano passado, que foi o mais quente até o momento, teve média de temperatura máxima de quase 24,8 graus de janeiro a novembro. Nesse ano, considerando o mesmo período, a média já está em quase 25 graus no Brasil. Parece pouco, mas em época de mudança climática faz diferença. E ainda falta o mês de dezembro. Bonner e Renata. E o que será de 2025, né, Eliana? Obrigada, até amanhã. Renato Gaúcho não é mais o técnico do Grêmio. Na 4ª vez em que ocupou o cargo, Renato conquistou 2 campeonatos estaduais em pouco mais de 2 anos. O fim de ano do Botafogo está movimentado, né? Ontem mesmo, depois de conquistar o Campeonato Brasileiro, a delegação embarcou para Doha, onde vai disputar o Intercontinental de Clubes. Um time vencedor, além de taças, ganha também uma agenda cheia. Depois de vencer o São Paulo e se tornar campeão brasileiro no Rio de Janeiro ontem, o Botafogo mal teve tempo para comemorar. Já desembarcou agora há pouco em Doha, no Catar, depois de 17 horas de viagem. O Intercontinental de Clubes é a última escala de uma longa temporada. Pela 3ª vez, o Catar vai sediar a competição com os campeões de cada continente. 2 anos depois de receber as maiores seleções do planeta na Copa do Mundo. Dos 8 palcos usados no Mundial, 2 vão ter jogos dessa vez. O 974, o estádio feito de contêineres reciclados, e o belíssimo Lusail, onde a Argentina venceu a França na grande final. O Botafogo vai fazer o primeiro e único treino amanhã em Doha, antes de estrear na 4ª contra o Pachuca do México. Quem vencer vai enfrentar na próxima fase o Al Ahly do Egito.
A competição a partir desse ano tem um formato diferente. No caminho até a final, o time sul-americano faz um jogo a mais do que nas edições anteriores. E o campeão europeu, um a menos. O Real Madrid só joga a decisão. No estádio 974, o Botafogo vai estrear na Copa Intercontinental. E vai ser uma grande oportunidade para uma família que vive há 19 anos longe do Brasil ver o time do coração bem de pertinho. Yala, Botafogo! O trabalho do Eduardo na área de petróleo trouxe a família para esse lado do mundo. E o amor pelo Botafogo veio junto. Onde tem brasileiro participando, a gente vai prestigiar todos os eventos. Aí eu falei, ainda mais agora, o Botafogo, isso é um sonho. Eu falei assim, é o nosso time jogando aqui, né? As duas filhas passaram praticamente toda a vida no exterior. Nunca viram o time de perto. E a Eduarda, que além de torcer, também gosta de jogar futebol, conhece bem os estádios de Doha. Ela foi voluntária na Copa, trabalhou como gandula. E num jogo de Portugal, teve um breve, mas inesquecível contato com um dos maiores craques do planeta, o português Cristiano Ronaldo. Eu estava distraída no momento e quando eu virei de uma vez, era o grande Cristiano Ronaldo na minha frente. É um momento que passou muito rápido também, mas passou em câmera lenta, que ele abriu um sorrisão, então trocamos ali a energia no momento e foi um momento muito legal. Quarta vai estar com a família na arquibancada e já tem o que comemorar. Eduarda faz aniversário justamente no dia do jogo. Então a gente vai comemorar indo pro jogo com certeza e, se Deus quiser, um presentinho extra, né, nesse dia. Um presente do Botafogo para ela vai deixar milhões de alvinegros felizes também. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui Nordeste. Galera, está começando mais um noticiário de hoje do JN de segunda-feira, dia 9/12/2024. Confira quais foram os destaques da notícia de hoje no Jornal Nacional. Você vai ver aí o que foi destaque no Brasil e no mundo. Olá, o Jornal Nacional vai mostrar para você o que está em jogo em todo o Oriente Médio com a queda do regime ditatorial na Síria, o exílio de Assad em Moscou e a cautela sobre o que acontece agora com a tomada de poder pelos rebeldes. Então, se você está aqui em nosso canal aqui Nordeste e não conhece ainda o canal, chegou aí e gostou do conteúdo, aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos aí. E para quem já é inscrito, mas também não está com o sininho ativado, já aproveita e ativa o sininho, porque todos os dias nós vem aí atualizando as notícias todas quentinhas. Todos os dias tem vídeo novo no canal. Então, sem mais nem longas, confere aí o que foi destaque nas notícias de hoje, segunda-feira, dia 9/12. Aqui no Brasil, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que São Paulo não espere mais e use já as câmeras nos uniformes policiais sem interrupção nas gravações. A polícia de Nova York prendeu o suspeito de assassinato. Vai ver como a polícia conseguiu chegar até ele. É às 8h30, hora de Brasília. Até já.